Muito boa tarde, amigos ouvintes, internautas, parceiros, minhas nobres companhias de todos os dias de segunda a sexta, às 13h15, 1h15 da tarde. Eu agradeço mais uma vez aqui a presença de vocês, muito obrigado. Instagram do Programa Motivar, Facebook do Edson, mais tarde no outro Facebook, no outro Instagram e no Programa Motivar. O que não faltam opções para que vocês, nossos ouvintes, possam acompanhar a nossa programação. Hoje, dia 5 de novembro de 2020, mais uma vez estamos aqui com vocês para mais um Programa Motivar. Aliás, um programa que me gera tanta alegria, tanta satisfação, porque falar de motivação, falar de alegria, falar de reflexão, falar de mudança de comportamento, quem não precisa, gente? Às vezes é até desconfortável escutarmos algumas coisas, mas mudança de comportamento todo mundo necessita, pelo menos um pouco. Com vocês, mais uma vez aqui no Programa Motivar, Edson Dornelles, para mais um Programa Motivar. Hoje vamos abordar o tema: você merece ganhar mais? Tu já te fizeste essa pergunta, meu amigo internauta, minha amiga? Já te fizeste essa pergunta? Tu já te questionaste sobre isso? Tu te consideras merecedor de um salário melhor? Tu te consideras um bom profissional e que merece um aumento de salário? Como é feita essa reflexão? E eu digo para vocês, com toda certeza e sem medo de errar, que é um assunto polêmico. É e será sempre um assunto polêmico. Tu mereces ganhar mais? Por quê? O que te faz achar que és merecedor de um salário melhor? Por isso eu digo, o entendimento de eu mereço mais, eu trabalho bem, eu sou competente, eu sou dedicado, eu produzo para a minha empresa, ele vai ser sempre um assunto polêmico. Ou vocês acham que é fácil uma pessoa dizer para o seu chefe: eu merecia um salário menor, pode diminuir o meu salário? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque não existe esse entendimento de que as pessoas trabalham menos do que ganham. Não, não é isso. Muita gente ganha ganha mais do que merece. Agora, admitir que eu realmente preciso ou deveria trabalhar mais para merecer o que eu ganho hoje, muito menos então achar que devo ganhar mais. Muito cuidado com isso. São aspectos, considerações importantes para quem quer prosperar na vida. Ontem, lembram? Com o tema Você gosta da sua companhia? Deixamos claro que a constante autoanálise é muito importante para quem deseja mudar. Eis a questão: o desejo de mudar, a necessidade de mudar. Quem é que quer mudar? Quem é que está predisposto a fazer diferente? Quem é que consegue enxergar que precisa mudar, porque senão não vai conseguir prosperar? Quem é que consegue isso? É muito difícil esse entendimento. Se eu quiser prosperar, eu tenho que mudar. Se eu quiser ganhar bem, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que trabalhar de forma mais concentrada. Eu tenho que produzir mais para a minha empresa. Esse tema de hoje, você merece ganhar mais, ele é um tema muito pertinente ao nosso dia a dia. E é muito importante que todos nós, eu e vocês, meus ouvintes, internautas, tenhamos a maturidade e a honestidade e a transparência de fazermos essa autoanálise às vezes. Porque para ganhar mais, para prosperar, ter um salário melhor, tu não precisas mudar, não? Fazer as coisas de forma diferente? Ou tu achas que tu ganha pouco e mesmo assim não há necessidade de avaliar, e que mesmo assim não há necessidade de avaliar o quanto tu produz, o quanto tu entregas para a tua empresa? Preste atenção. Quem ganha bem, provavelmente está fazendo um trabalho de bom tom, de bom tamanho, de expressão. Se tu não estás ganhando bem,
Tu não achas que é importante avaliar a quantas anda o teu rendimento, o quanto tu entregas ao teu empregador, que é uma expressão muito em voga hoje, quanto tu entregas para a tua empresa? Porque se tu entregas algo compatível ao teu salário, ótimo. Se tu entregas para a empresa, em termos de produtividade, menos do que o compatível ao teu salário, tu estás em débito com a empresa. Alguma coisa vai acontecer. Ou tu não vais prosperar, tu não vais ganhar promoção, tu não vais ganhar aumento de salário. Óbvio, se a empresa já te paga mais do que tu mereces, é evidente que tu não vais ganhar aumento de salário. Agora, é muito importante avaliar a qualidade da tua mão de obra. Eu não sei se vocês lembram, nós já tivemos um tema aqui no programa Motivar, que era exatamente isso. Qual a qualidade da tua mão de obra? Eu lembro que foi um tema com muita participação dos internautas, porque é um tema que nos remete à reflexão. Hoje, com esse tema, tu mereces ganhar mais, ele tem por objetivo o tema te fazer refletir, te fazer avaliar o teu desempenho, para que tu consigas chegar, com toda honestidade, a um denominador comum, a uma resposta, a um resultado. Tu mereces mesmo ou tu estás ganhando mais do que tu estás produzindo? É sempre um assunto difícil, é sempre um assunto polêmico. Creio, com toda franqueza, meus amigos, que está para nascer ainda aquela pessoa que vai procurar um empregador para dizer: diminua meu salário porque meu trabalho não está bom. Isso é muito raro. São raríssimas pessoas que conseguem mensurar a força do seu trabalho na proporção do quanto elas ganham. Mas esse grau de maturidade é muito importante, porque ele vai te fazer prosperar, porque ele te remete a um consenso de que há a necessidade de mudar, de ser diferente, de fazer as coisas diferentes. A grande verdade é que só se pode reivindicar um aumento de salário, meus amigos, só pode reivindicar um aumento de salário quem, ao se autoavaliar, conclui que faz mais do que o equivalente ao seu salário. Merece reivindicar, deve reivindicar, é justo solicitar um aumento quando tu fazes mais do que o equivalente ao teu salário. Quem faz mais, quem trabalha muito e com competência, com qualidade de mão de obra, é justo, é normal, é comum achar que eu estou ganhando menos, que eu mereço ganhar mais. Mas eu repito, só merece realmente reivindicar um aumento, só pode reivindicar um aumento quem, ao se autoavaliar, conseguir concluir que entrega para a empresa mais do que aquilo que está ganhando em termos salariais. E aí eu te pergunto, para merecer um salário melhor, tu não pode melhorar um pouquinho ainda o teu desempenho? Não dá para entregar um pouco mais para a tua empresa? Fazer um pouco mais? Trabalhar mais? Render mais? Se doar um pouquinho mais? Não é possível, não? Será que tu estás no teu limite? Mais do que isso tu não consegues fazer? Quantas vezes eu e todos vocês já nos questionamos sobre o valor do salário que a gente recebe? Quantas vezes já concluímos que esse salário poderia e deveria ser maior? Para o salário ser maior, tu tens que merecer um salário maior. Para merecer um salário maior, meu amigo, minha amiga internauta, tu tens que fazer mais do que tu estás fazendo. Tu tens que ser um funcionário padrão, um funcionário de destaque. Tu tens que corresponder à expectativa do empregador de toda forma, com qualidade, com empenho, com motivação e mais, além da qualidade do trabalho propriamente dito, do trabalho técnico. Eu já comentei com vocês aqui no programa Motivar que as empresas buscam muito o perfil com mentalidade aglutinadora, motivadora, de liderança. As empresas gostam muito hoje, meus amigos, prestem atenção, quem está desempregado, gostam muito daquele perfil que é solidário, que ajuda os colegas. Vocês lembram que nós já tivemos um programa cujo tema foi: ajudar um colega de trabalho gera concorrência ou admiração?
foi um tema cuja participação dos internautas foi muito grande, porque a gente pôde ver que mesmo quem não tem o hábito de ajudar, percebe, conseguiu entender daquilo que a gente explanou, daquilo que a gente conversou, que é interessante, que é viável, que é bacana sim ajudar o colega de trabalho. Tu desperta e trabalhas a tua liderança, tu passas a ser admirado e o teu empregador, teu chefe, teu diretor vai facilmente perceber que tu tens uma mentalidade, um comportamento, um estilo de condução dessa tua liderança meio que algo nato, algo teu, algo próprio, algo que sai do teu coração, que tu ajudas, que tu incentiva, que tu motiva, que tu orienta muito mais do que a média dos simples mortais. E isso é muito importante, isso é muito bacana. Às vezes as pessoas não percebem o porquê que perdem emprego, porquê que não conseguem se manter no posto de trabalho e ainda assim se achavam merecedoras de aumento. Poxa, amigo, enquanto tu estás reivindicando aumento, a empresa está prestes a concluir que os teus préstimos não servem mais, que o teu trabalho está muito aquém daquilo que ela considera ideal. E é importante entendermos se o que eu faço e o que eu entrego para a empresa está compatível ao meu salário, se está acima ou se está abaixo. Se está abaixo, tu estás com saldo devedor. Esse saldo devedor te poderá ser cobrado em desempenho ou então com a retirada do teu cargo. Muito cuidado. É raro, como eu disse, é muito raro alguém bater no peito e admitir que eu ganho mais do que mereço. Isso não acontece. Só vai acontecer quando o profissional chegar num estágio de grandeza e de maturidade que lhe permita enxergar exatamente isso. Mas é extremamente incomum. Bonito, louvável, mas incomum. Raro de verdade. E isso é ruim, gente. É péssimo, na verdade. Bonito seria eu conseguir enxergar que estou devendo para a empresa, que ganho mais do que aquilo que estou entregando, do que aquilo que estou fazendo pela empresa. A empresa me dá mais do que recebe. Isso efetivamente não é justo. Não é justo. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira. Se eu trabalho mal e não rendo o compatível ao meu salário, eu preciso enxergar. Porque se eu não enxergar, eu vou ter problemas logo ali na frente. E não tapar o sol com a peneira é fundamental para que possamos crescer, para que possamos evoluir. Se eu não tapo o sol com a peneira, eu consigo enxergar as minhas debilidades, os meus erros, as minhas dívidas para com a empresa. Lembram? Eu ganho mais do que estou entregando. Se eu tenho consciência, maturidade, humildade, eu consigo enxergar que a empresa é generosa, pacienciosa e que merece muito mais do que eu estou fazendo. Muito mais. Agora, tu não pode continuar a achar que mereces ganhar mais do que ganhas, quando muitas vezes as pessoas ganham mais do que merecem. É muito comum. É bem possível que o amigo internauta, que às vezes conclui que ganha pouco, que merecia ganhar mais, eu não duvido da possibilidade do amigo internauta, não me leve a mal, aqui é um programa de reflexão, não me surpreenderia se numa análise mais profunda verificássemos que quem tem direito a reclamar de alguma coisa é a empresa, em função da baixa qualidade da mão de obra de seu funcionário. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo uma época de política onde muitos falam da necessidade de aumentar a quantidade de empregos. Amigos, para aumentar a quantidade de empregos, diminuir o desemprego na cidade de Mossoró e no Brasil, não é passe de mágica. Há que se trabalhar forte, há que se buscar o consenso com entidades de classe, com empresas de treinamento, com escolas profissionalizantes. Há que se melhorar, sim, a qualidade da mão de obra. Ontem, meu filho fez a primeira comunhão. Nos reunimos com alguns amigos, turma bem pequena, todo mundo de máscara, mas nessa conversa rolou esse assunto.
da baixa qualidade da mão de obra em nossa cidade de Mossoró. Isso precisa mudar, isso precisa ser alterado. Muita gente reclama que não consegue emprego, quando na verdade entidades de classe, entidades patronais e empresários comentam que emprego nós temos em nossa empresa, mas a gente não consegue mão de obra qualificada. Portanto, eu repito, é muito importante que tu tenhas a consciência, se tu precisas evoluir, que evoluas, que estude, que aprenda, que procures te qualificar. Te qualificando, aí sim tu talvez venhas a merecer um salário melhor, uma maior valorização do teu trabalho, dos teus préstimos. O quanto tu ganhas normalmente é compatível ao que tu fazes. Lembrando que às vezes pode ser para mais ou pode ser para menos. E vejam que é muito importante que tu enxergue também que deve te doer no coração, pelo menos eu imagino assim, deve te doer no coração o dia em que um chefe dizer: tu estás ganhando mais do que merecia. Tu já te colocaste nessa situação de escutar de um chefe, de um colega, que tu ganhas mais do que merecias, que tu estás entregando para a tua empresa menos do que o que tu estás recebendo? Eu não sei se tu não concordas comigo, mas eu considero profundamente constrangedor. Ao contrário do aumento de salário que tu te consideras merecedor, tu escutas na lata do teu chefe que tu recebes um valor superior ao que tu mereces, superior à qualidade do trabalho que tu estás apresentando. Tu estás preparado para um dia escutar esse tipo de coisa? Existe um ditado que diz: se tu não tens um amigo para te falar algumas verdades, procure de um inimigo. Mas nós precisamos escutar, nós precisamos desse alerta, nós precisamos dessa ajuda moral de um colega, de um pai, de um chefe, que talvez venha nos ajudar a abrirmos os nossos olhos e a partir daí talvez sermos pessoas melhores, mais produtivas. Vai te doer no coração o dia em que tu tiveres que escutar: tu ganhas mais do que o que tu estás produzindo. Em outras palavras, o teu trabalho, a tua mão de obra deixam a desejar. Dói, gente, dói. Com toda certeza é muito difícil. Mas no dia em que tu estiveres preparado, maduro, fortalecido, empoderado o suficiente para escutar uma coisa dessas, para levar uma catracada dessas no rim, é sinal que tu estás num estágio de amadurecimento, com toda certeza, bem razoável, bem razoável. Porque enquanto tu te consideras merecedor de um melhor salário, presta atenção, é bem possível que a tua empresa, bem possível ou pelo menos às vezes, que a tua empresa pense em reduzir o teu salário. Tu pensas em pedir um aumento, quando na verdade a tua empresa pensa em te dispensar, te demitir, ou, se fosse possível, a tua empresa gostaria de diminuir o teu salário para que este ficasse compatível à qualidade do teu serviço, da mão de obra e do que tu entrega. Em nosso país, por leis trabalhistas, não é possível essa redução de trabalho. Ela é fora da lei. Agora, o funcionário decide quando quer trabalhar mais ou quando quer trabalhar menos. Mas a empresa não poder reduzir o salário dos maus funcionários, aqueles sem comprometimento, não te parece algo um pouco injusto? Porque no dia em que tu não estás bem, tu não estás motivado, no dia em que virou a noite com festa, com bebida, com música, com bagunça, com balada, no outro dia tu vais render menos. Nem nos dias em que tu não rendes o suficiente, tu te consideras merecedor de ganhar um pouco menos? Vocês conhecem a tal meritocracia? Quem mais trabalha e mais produz deve ganhar mais. Mas no mesmo raciocínio, quem trabalha menos, produz menos e se compromete menos com os ideais da empresa, não tem um pouquinho de lógica que essa pessoa deveria ganhar um pouquinho menos? É injusto, sob a ótica da empresa, ter que arcar às vezes com maus funcionários e não poder reduzir o salário. Alguns vão dizer: simples, Edson, demita. Gente, para os pequenos e microempreendedores não é fácil demitir às vezes.
Às vezes o funcionário é tão ruim e merece tanto a demissão, mas a empresa, por estar passando por dificuldades financeiras, não tem os recursos indenizatórios e, portanto, tem que continuar a engolir um traste em sua empresa. Presta atenção, presta atenção. Quando eu digo um pouco de injustiça com a empresa, eu não quero, na verdade, puxar a brasa para o assado dos patrões. Eu espero que tu não seja daquele que pensa que o empregado é virtuoso, é trabalhador, é coitadinho e é sempre vítima e que o patrão é explorador. Isso não é justo. Da mesma forma que tem médico desonesto, engenheiro desonesto, taxista desonesto, político desonesto, também tem funcionário desonesto, também tem empregador desonesto. Na verdade, nós somos seres humanos falíveis, falhos e que muitas vezes a gente erra no dia a dia. O chato é que os nossos erros normalmente repercutem nas costas de outra pessoa, nas costas de um inocente. Portanto, se te for um pouco difícil isso, pelo menos faças um esforço para tirar da tua cabeça aquela ideia de que o funcionário é um coitado, é vítima e que o patrão é explorador. Já passou aquela época do vitimismo, onde o patrão é sacana, é voraz, é o opressor e o funcionário é o coitadinho, é a vítima. Sabemos que não é assim. Eu já tive funcionário que me trouxe atestado frio. Eu já tive funcionário que doou sangue para ganhar dia de folga. Vocês vão me dizer, mas isso é a lei, Edson. Eu sei que é a lei. Agora, ele doaria sangue em qualquer circunstância se não fosse para imprensar um feriadão? Eu de verdade tenho essas dúvidas. O ser humano não é fácil, gente. O ser humano é muito difícil em qualquer das duas pontas da pirâmide. Quer seja como empregador bem-sucedido, quer seja como um funcionário que não sai do chão e que vive a reclamar da vida. Tá certo? Espero de verdade que esse tema te sirva para uma pequena reflexão. Porque é importante a reflexão no sentido de enxergarmos quando precisamos mudar. Porque se tu precisas mudar, é porque tu queres alcançar resultados diferentes. Existe um ditado na neurolinguística que diz: se tu não gostas dos resultados que tu estás obtendo, presta atenção nos resultados que tu estás emitindo. Se tu não gosta do que tu estás ouvindo, presta atenção no que tu estás emitindo, no que tu estás falando. Não queiras para os outros o que tu não queres para ti. Não faça para os outros o que tu não queres que façam para ti. Não seja negligente com o teu patrão, da mesma forma que tu, um dia, quando tiveres o teu negócio, também não vai desejar que hajam dessa forma contigo. Não é fácil ter negócio no Brasil. Não é fácil trabalhar no país que é um dos 2 com maiores impostos do mundo. Não é fácil ser empreendedor. Não é fácil ter negócio. Não é fácil estar à frente de uma empresa. Principalmente quando do outro lado tem funcionários sem nenhum comprometimento e que só se preocupam consigo e não com os interesses e os ideais da empresa. Reflitam porque vale a pena. Essa reflexão, se eu estou mesmo merecendo um salário ou se na verdade eu estou devendo e que devo, portanto, melhorar a qualidade do meu trabalho primeiro para depois pensar em aumento, talvez veja muito bem. Normalmente as pessoas reivindicam primeiro para depois quererem proporcionar um bom trabalho. É comum o desempregado, aliás, numa entrevista de emprego, já perguntar tudo sobre vale transporte, sobre ticket restaurante, sobre férias, sobre ajudas, convênios, quando na verdade ele, até o dia de ontem, foi pobre de espírito e nada rendeu nas empresas em que trabalhou. Não é hora deste profissional, desta pessoa, desse ser humano fazer a coisa um pouquinho diferente e mostrar primeiro ser merecedor de um bom momento e de um bom salário? Repito, reflexão é tudo para nos fazer mudar e sermos pessoas melhores.
mais evoluídas. Eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Easy Institute, inglês em 12 meses, com foco na conversação. Gente, inglês muda a tua vida. O inglês, pelas pesquisas, te proporciona um salário 50%, 55% melhor para quem fala o idioma inglês. Enquanto tem gente pensando num segundo, num terceiro idioma, tem gente que não começou com as aulas de inglês ainda. Isso é muito sério, gente. Tu tens que te preocupar com o teu crescimento, com a tua evolução, com o teu empoderamento, com a tua qualificação profissional. Isso é muito importante. Eu quero mandar um abraço também para os amigos apoiadores do Laboratório Análises. Vocês sabem, no dia a dia que eu falo, que o Laboratório Análises é a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte. A maior, com mais de 25 unidades. Nos últimos anos, fizeram os gestores um grande investimento na qualificação da mão de obra de seus colaboradores, bem como um grande investimento em tecnologia de ponta. Nada é conquistado de graça e por isso o Laboratório Análises, com matriz aqui em Mossoró, aqui no centro, mas unidades em toda a grande Mossoró, inclusive na capital natal, é por isso que ele é exemplo de credibilidade e de segurança para mim e para as nossas famílias. Um abraço também para o amigo Tarsis Pontes, da Smart, obras pequeno, médio e grande porte, serviços de terceirização e serviços de venda de produtos de alta concentração para pós-obra, para hospitais e para grandes empresas. E agora também diversificando o ramo com certificação digital. Todo aquele tipo de certificação digital que as empresas precisam, com obra, com notas fiscais, a Smart, na pessoa do Tarsis, está proporcionando. O telefone do Tarsis Pontes, 84 981 74 1000. Um abraço para Ana Paula Azevedo, parceira de carteirinha aqui do programa, que tanto nos ajuda e ajuda os nossos ouvintes com as dicas referentes a quais os óleos essenciais, óleos naturais, 100% puros, extraídos da natureza, tu deves usar, o nosso ouvinte deve usar para todo e qualquer desconforto físico. A Ana Paula é uma grande parceira e nos ajuda muito no sentido de fazer com que os meus ouvintes possam deixar um pouquinho de lado a medicação tradicional das farmácias para usar algo realmente puro e sem contraindicação. O telefone da Ana Paula, 99616-9696. Ela é consultora do Terra, aqui de Mossoró, 84 99616-9696. Um abraço também para aquela que é, na minha opinião, a loja mais top de lingeries em Mossoró. Os melhores preços aliando-se qualidade. É a melhor relação custo-benefício de moda família, moda mulher, moda gestante e roupa infanto-juvenil. A Fefi Intimates é aqui no centro de Mossoró, na rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. Vale a pena conhecer, meu amigo, minha amiga. A moça para as lingeries fantásticas e o homem, o rapaz, para um belo presente. Um grande abraço também para a doutora Isabelle Paulini, uma das principais psicólogas e sexólogas do estado do Rio Grande do Norte, e atende aqui na clínica Oitavo Rosado, no centro de Mossoró. Dia 15 de novembro, lembrem, eleições. Vamos ter um pouquinho mais de cuidado com relação ao teu voto, aos nossos votos. Não vamos jogar o nosso voto no lixo. Não vamos continuar a votar em vereadores que daqui a pouco saem algemados, são caçados, têm seus direitos políticos interrompidos, cancelados e até presos, condenados, como nós temos o caso de vários aqui de Mossoró. Chega de errarmos. Chegou a hora de escolhermos corretamente os nossos verdadeiros representantes da Câmara de Mossoró. Vocês sabem, dia 16 de novembro eu volto para a Rádio Rural
Continuarei com o Instagram, com o Facebook, mas estarei de volta nos estúdios da Rádio Rural um dia depois das eleições. E temporariamente afastado, vocês sabem, eu também sou candidato a vereador. Aceitem a sugestão de renovarem a Câmara Municipal de Mossoró, com as propostas que eu apresento ou qualquer outro candidato. Analisem as minhas mídias sociais, os meus projetos, os meus planos, as minhas ideias e depois, com toda sinceridade, me chamem no direct para me dizer se tu enxergas ou não ali bons projetos. Eu quero agradecer do fundo do coração a presença de vocês, o incentivo de vocês no dia a dia aqui conosco do programa Motivar, Instagram, Facebook e a partir do dia 16, na outra segunda, de volta ao mágico e vibrante estúdio da Rádio Rural. Agradeço de coração, muito obrigado. Saibam todos que mais uma vez foi um privilégio ter estado com vocês.